Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas do TST conferir julgamentos importantes. Começamos o giro de notícias pela primeira turma. Uma empresa ferroviária foi condenada a pagar indenização por dano moral coletivo no valor de R$200 mil por discriminar trabalhadores com deficiência. Os problemas são relacionados às contratações e à acessibilidade do ambiente. O Ministério Público do Trabalho pediu em ação civil pública a adoção de 3 medidas pela América Latina Logística Malha Sul. A primeira, que os espaços físicos fossem adequados de acordo com as normas técnicas de acessibilidade. A segunda, que a empresa parasse de praticar condutas discriminatórias na seleção de empregados. E, por último, que fosse paga a indenização por danos morais coletivos. Com base em laudos periciais e outras provas, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, reformou a decisão de primeiro grau que havia negado os pedidos. O TRT fixou indenização no valor de R$200 mil. Entre as falhas físicas constatadas pelo regional estava o fato de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida serem impedidas de usar uma passarela que interliga os prédios da empresa, por ter degraus nas 2 extremidades. O TRT também observou discriminação na abertura de vagas de trabalho, como a exclusão de cadeirantes para o cargo de técnico administrativo. Outra irregularidade foi a triagem de currículos para excluir surdos e pessoas em cadeira de rodas da seleção para o cargo de técnico de serviços compartilhados, em razão da falta de acessibilidade na empresa. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar o recurso da América Latina Logística Malha Sul, concluiu que, para decidir de maneira diversa do regional, seria necessário reexame de fatos e provas, medida inviável em recurso de revista segundo a súmula 126 do TST. Sobre as práticas discriminatórias na seleção de profissionais, os ministros lembraram que a Constituição da República consagra o princípio da inclusão social, que proíbe qualquer discriminação em relação a salário e critérios de admissão de pessoas com deficiência. Em relação ao dano moral coletivo, o entendimento foi que a conduta da empresa transcende o interesse das pessoas diretamente envolvidas e atinge toda a sociedade. Por unanimidade, a primeira turma do TST considerou proporcional e razoável a indenização por dano moral coletivo no valor de R$200 mil. A empresa apresentou embargos de declaração, que ainda não foram julgados. A terceira turma negou o recurso de um soldador que foi considerado culpado pelo próprio acidente de trabalho. Ele não usou o equipamento adequado para transportar peça de mais de 100 quilos. De acordo com o processo, o soldador da usina Virgolino de Oliveira, no interior de São Paulo, fraturou a mão ao ser atingido por uma peça de mais de 100 quilos. Segundo o empregado, o acidente ocorreu por culpa da empresa, que não forneceu instruções adequadas de manuseio do equipamento. Por isso, ajuizou a ação trabalhista pedindo reparação moral. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, negou o pedido do soldador. Segundo o TRT, o acidente, na verdade, ocorreu por culpa do empregado. A decisão foi fundamentada em laudo pericial que constatou que o transporte da peça deveria ter sido feito com a ajuda de um equipamento, mas foi realizado pelas próprias mãos do soldador, o que foi determinante para o acidente. No Tribunal Superior do Trabalho, o caso foi julgado pela terceira turma. Por maioria, os ministros entenderam que, embora a atividade de soldador seja de risco, a narrativa do acidente descrita pelo TRT constata a culpa exclusiva da vítima. Questionar essa conclusão exigiria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela súmula 126 do TST. Os ministros destacaram também que a culpa da vítima exclui o nexo de causalidade necessário à aplicação da responsabilidade civil, inclusive quando a empresa desenvolve atividade de risco. Com isso, a terceira turma negou o recurso do soldador contra a decisão que reconheceu a culpa exclusiva do empregado pelo acidente de trabalho. Uma turismóloga do Sebrae dispensada sem justa causa não poderá ser reintegrada. A quinta turma entendeu que a entidade não precisa de parecer para dispensar a profissional.
Na justiça, a empregada alegou que o Sebrae não teria cumprido os requisitos formais do Manual de Políticas e Procedimentos da própria entidade ao demiti-la. Segundo ela, o documento estabelece que os processos de contratação, demissão, promoção e movimentação de profissionais devem ser acompanhados de parecer prévio da Unidade de Gestão de Pessoas. Por isso, a turismóloga pediu para ser reintegrada. Após ser condenado em primeiro grau, o Sebrae recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. O TRT teve entendimento diferente da primeira instância. De acordo com o regional, não há previsão de penalidade em caso de descumprimento de norma prevista no manual interno, nem obrigação de o Sebrae motivar a demissão. O caso chegou ao TST após recurso da profissional. O relator do processo na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, manteve a decisão do TRT. O ministro explicou que o Sebrae é uma entidade paraestatal, portanto, não integra a administração pública. Assim, não há obrigação de motivar a dispensa dos empregados. Ainda que houvesse parecer favorável ao empregado, o diretor superintendente, no âmbito de sua autonomia funcional, poderia decidir conforme sua conveniência, não havendo sequer necessidade de motivação do referido ato de dispensa, uma vez que revela o direito potestativo do empregador. Dessa forma, por unanimidade, a 5ª turma manteve a decisão do regional e a turismóloga não vai ser reintegrada ao Sebrae. Quer conferir esses e outros julgamentos importantes? Então não deixe de conferir o canal do TST no YouTube. Lá as sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST.